Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a organização do evento, em particular ao Léo e ao Ramiro. Estou feliz de falar sobre esse tema que, bom, eu acho que é urgente, né? Desde o final do ano passado, com o advento do ChatGPT, se tornou manchete de jornal a cada semana, né? E eu acho que um dos ganhos é a atenção da sociedade para isso, né? E nesse sentido, eu vou tentar realmente não falar todo o meu tempo para a gente poder conversar e trocar no final, porque eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que é um dos temas em que a filosofia tem muito a contribuir para um assunto urgente, contemporâneo, né? Não é todo dia que a gente, na filosofia, consegue dizer algo que é ouvido pela sociedade enquanto tal. E nesse sentido, eu acho que merece, ainda que os temas são urgentes, um aprofundamento, uma sistematização da área, né? É uma área nascente, a ética e a inteligência artificial. Se a gente pensa a bioética institucional, já tem aí seus 40 anos, né? A ética e a inteligência artificial está ganhando campo agora, e eu acho que tentativas de clarificação conceitual e sistematização são bem-vindas, né? Então, a minha palestra vai tentar fazer isso, trazendo algumas reflexões sobre a questão de riscos, né? Eu não sou um especialista em análise de risco global ou existencial, mas eu queria levantar alguns aspectos para reflexão. Então, Ramiro, se puder, eu vou fazendo sinais para o slide, né? Eu queria começar assim com um ponto de partida, algo que me transmitiram mês passado, acho que foi uma entrevista que aconteceu mais ou menos há 1 mês e meio, né, feita pela revista The Economist, a revista britânica, com o Yuval Noah Harari, que todos conhecem, um historiador, e um desenvolvedor, um empreendedor na área de IA, que se chama Mustafa Suleyman. E eu acho que a entrevista é muito sintomática, né, sob pontos de vista, né? O Harari, no momento, é a fala aqui da esquerda, ele fala, olha, o avanço da inteligência artificial é o fim da história humana, o fim da história humana, o fim da história dominada pelos humanos. A história continuará, mas com outra pessoa no controle, né? O Suleyman responde, olha, é muito importante não antropomorfizar a questão, né? Não projetar ideias ou intenções potenciais, agência potencial ou autonomia potencial a esses modelos, né? Ele falou, a gente tem um problema de controle, né? Mas é uma típica discussão que a gente vai fazer na filosofia, né, sobre antropomorfizar ou não uma entidade, e que aqui ganha um lugar de destaque na medida em que tem a ver com a percepção pública sobre a IA e o que de fato está acontecendo. Na continuação, o Harari compara o advento dos novos sistemas de IA com uma invasão alienígena, né? Mas ele diz, nesse caso, os aliens não estão vindo de espaçonaves do planeta Zircon, mas vêm do laboratório. O Suleyman diz, né? Honestamente, eu acho que essa é uma caracterização que não ajuda na discussão do problema da natureza da tecnologia. Um alien, por definição, se é que isso pode ser dito, tem agência, e essas serão ferramentas, né? E aí o Harari traz algo que a gente mostra, a gente vê por que tem um debate filosófico por trás. Sim, mas elas potencialmente têm agência, né? Até onde vai chegar a independência da IA, né? E ele diz, potencialmente elas serão mais inteligentes do que nós, né? E nós precisamos, então, diz o Harari, de novas instituições para regulação. E será que nós somos capazes, enquanto sociedade, de criar tais instituições? Ele diz, eu não sei, né? E o Suleyman diz, olha, nós precisamos aqui de um princípio de precaução, né? É verdade, mas ele diz, não para o que está acontecendo hoje, e para o que poderia vir a acontecer, no sentido de autonomia desenvolvida, melhoramento recursivo dessas máquinas, essas eventuais capacidades que poderiam ser desenvolvidas, que chama por um princípio de precaução, né? Eu acho interessante porque isso mostra, assim, dois lados, não quero defender um ou outro aqui, mas aparece quase como algo caricato, numa certa medida, né? Quem quiser assistir a entrevista, mas o Harari parece ser alguém muito pessimista e o Suleyman parece ser muito alguém do desenvolvimento que diz, olha, está tudo bem, né? Onde encontrar um meio termo aí? Quer dizer, onde identificar os verdadeiros riscos para o debate, né? Então, eu gostaria de retomar um lema latino, ele é evocado algumas vezes pelo Luciano Floridi, né, aquele pesquisador de ética da inteligência artificial em Oxford, que o lema é o seguinte, festina lente, né? Mova-se rápido, mas devagar. Eu gosto desse lema no sentido de promover um real debate entre desenvolvedores da tecnologia, e eu acho que na nossa sociedade hoje se trata não só de programadores e engenheiros da computação, mas também de todas as pessoas que vão usar IA, ou seja, todo mundo, né, num certo sentido, né, áreas tão distintas como saúde, direito, né, quer dizer, a economia está sendo movida por IA, e a reflexão da parte social ou filosófica, né? Infelizmente, muitas vezes o filósofo, a pessoa que vai trazer a promoção da reflexão sobre risco, vai ser ouvido como o chato que chegou para dizer, não,
Não, não. Né? E para o filósofo, às vezes, o desenvolvedor é o cara que está indo simplesmente de modo inconsequente. Né? Eu acho que é importante buscar o local de diálogo para um desenvolvimento responsável de tecnologia, no caso da IA. Né? Então, não que eu esteja de acordo ou desacordo com o Harari ou com o Suleiman, mas eu acho que mostra como é que a conversa pode ganhar aí alguns extremos. Né? Retomando, infelizmente não pude estar essa manhã, não sei se já foi retomado, né, a moratória que foi proposta em março, né, para que fosse feito um interrompimento, né, do desenvolvimento da IA, em uma carta que se ficou célebre, assinada por pessoas tão importantes quanto o Stuart Russell, da área da IA, o Elon Musk, empresário, e o próprio Harari. Né? Nós tivemos também pessoas como o Yudkowsky, né, muito notável na área da IA, que chegaram a falar, olha, eu acho que existe o problema, mas ele é tão grave que eu não quis assinar a carta. É mais grave do que a carta está propondo. Né? Outras pessoas, num espírito bem pragmático, disseram, tudo bem, mas o que significa uma moratória? Uma coisa é tentar regular energia nuclear, né? Outra é IA que pode, em certa medida, ser feita em qualquer garagem. Claro que tem enormes bases de dados em algum lugar sendo resfriadas, mas o que significa pará-la? Né? Um artigo interessante que foi publicado pela revista da Unicinos, né, trazia autoras que publicaram um artigo que se tornou famoso sobre papagaios estocásticos, e elas fizeram uma crítica à carta, falando inclusive sobre longo prazismo, né, que eu entendo que é uma das questões preocupantes aqui, e elas trazem esse argumento que, na verdade, é dito por muitas pessoas da área, dizendo assim, olha, riscos hipotéticos, que são o foco de uma ideologia, o foco de uma ideologia perigosa, chamada de longo prazismo, elas definiam assim, que ignoram os danos reais resultantes da implantação de sistemas de inteligência artificial já hoje. Então, eu acho que o outro meio termo, por um lado, entre desenvolvedores e reflexão abstrata da ética, o outro meio termo que a gente tem que buscar é quais riscos? Né? O longoprazismo vai colocar questões super relevantes para o futuro da humanidade e do planeta, mas nós temos questões hoje. Né? Quanto de atenção alocar para cada foco? Né? E esse é um argumento que volta por alguns autores, dizendo que a gente não pode olhar só para o futuro, porque isso pode ser até uma técnica, intencional ou não, de mudar o foco, né, e deixar passar a boiada de coisas que estão acontecendo, inclusive por interesses econômicos. Né? Seguindo, um autor que eu acho que pode vir aqui em auxílio, só para dar uma motivação para sim pensarmos sobre o futuro, é o Habermas, de um livro do início dos anos 2000, agora eu me perco se é 2003, 2004, quando ele falava sobre questões de bioética relativas a técnicas de fertilização humana assistida. Né? Então, o Habermas está escrevendo pré-CRISPR, mas já depois de algumas décadas de reprodução humana assistida, e ele diz para onde vai indo a natureza humana. Né? E no início do livro, no início do livro, ele traz esse argumento, ele fala, bom, a ficção científica pode ser dita nos deslocar do que importa, né? Mas, por outro lado, ela nos prepara para as eventuais possibilidades, né? Qualquer governo, indústria, tem que ter um plano de ação para eventualidades, né? A ficção científica nos faz refletir, inclusive do ponto de vista ético, quanto a cenários possíveis. Aqui seria um argumento para, sim, é importante nós falarmos sobre o que pode eventualmente acontecer. Num artigo interessante, né, isso é um artigo, não é acadêmico, é um artigo informal que foi publicado pelo Bloom e pelo Samuel Harris em 2018, sobre aquela série Westworld, eles discutiam, né, será que seria ético destratar robôs antropomórficos, né? Quer dizer, o parque, parece que a série fala sobre isso, né? Um parque com figuras humanoides nas quais se poderia fazer qualquer coisa. É ético ou não? Né? E eles falam, olha, ainda que nós não atribuamos uma agência ou mesmo uma paciência, né, um estatuto ético intrínseco a robôs ou IAs, muito antes disso, a questão é relevante, pois antes delas terem uma autonomia verdadeira ou consciência, se é que eventualmente vão vir a ter, para nós, elas parecerão ter intencionalidade, agência ou consciência muito antes de chegarem lá. Então, para o nosso lado da relação, isso já é relevante. Né? Então, um outro argumento de anteciparmos reflexões, mesmo que não exista hoje uma superinteligência ou uma consciência de máquina. Né? Então, como eu disse, eu vou tentar dar um tipo de panorama aqui do cenário da ética da IA. Eu me baseio em boa parte no livro do Mark Keckelberg, no final eu coloquei a capa do livro para a gente ver, né? Mas colocando aí quais que são alguns dos principais problemas. Eu vou tentar passar por esses 10 tópicos, então, ao longo da fala. E, claro, alguns dos mais célebres têm a ver com vieses ou explicabilidade. Eu vou retomar cada um deles. Né? Cabe dizer, isso aqui
é a minha avaliação, né? Gostaria de ouvir vocês também, mas eu acho que é um dos temas interessantes para esse campo nascente da ética IA. Quantos são temas novos e quantos são temas já existentes, né? Me parece que, em alguns casos, a ética da IA trata de problemas que já existem. Por exemplo, vieses, né? Existem vieses nas interações humanas, talvez você potencialize isso ao burocratizar certos sistemas, né? Padronizar certas relações, mas a IA vai potencializar ainda mais porque lida com bases de dados maiores, processamento maior. Por outro lado, me parece que existem problemas mais genuinamente próprios da área da ética da IA. Por exemplo, a questão de explicabilidade, né? Aí faz toda a diferença você ter um sistema mais autônomo do que um programa computacional do qual há uma transparência mais clara da área do funcionamento. Então, eu acho que a ética da IA retoma questões de ética aplicada já existentes, vendo uma potencialização delas na IA, e, por outro lado, traz problemas novos. Existe, né, essa preocupação, né, de governança da IA, acho que é clássico o exemplo do Nick Bostrom, que se eu propuser uma otimização, né, da produção de clipes de papel e colocar isso como única métrica, eu tenho o risco de uma IA que comece a desfazer outros objetos ou até matar alguém para encontrar matéria-prima para produzir mais clipes, né? Certamente essa não é a IA que a gente busca, mas vem a questão de quais categorias devem ser respeitadas, né? Direitos humanos, claro, né? Isso está até nas leis de Asimov, né? Não matar alguém, tudo bem. Mas o que mais? Quando a gente entra em não discriminação, tem aí algo mais refinado. O primeiro dos tópicos, eu acho que para a ética da IA, é justamente esse do qual a gente falava. Quais são os problemas prementes, quais são os problemas futuros e eventuais? Isso tem a ver muito com o imaginário, inclusive da ficção científica, filmes e livros, né? Então, existem pessoas que temem a IA no sentido de um exterminador do futuro, ou de uma superinteligência, né? Como imagino que todos saibam, isso é polêmico quanto a se vai acontecer ou não. A opinião de autoras como a Bolden é que não, né? Mesmo que eventualmente seja possível, pessoas vão problematizar se o que a gente tem hoje já não seria mais urgente, né? É o caso dessas autoras que eu já citei, dizendo, olha, a gente tem que tomar cuidado para não antropomorfizar o ChatGPT e sair imaginando muita coisa que está acontecendo, além do que é o básico, sendo que o ChatGPT talvez já esteja provocando situações, como, por exemplo, a questão da fraude na universidade, algo que o ChatGPT já trouxe, já está acontecendo hoje, antes de eu pensar em super inteligência. No imaginário, a gente teria milhares, né, de possibilidades de exploração aqui, mas é interessante a gente retomar a história do Frankenstein, né, o próprio Kekelberg retoma no livro dele de introdução, lembrando que, então, o cientista Victor Frankenstein, né, cria, né, a sua criatura e que o monstro foge, mas porque ele o faz, porque justamente o seu criador o rejeita. O Kekelberg escreve, né? A lição é importante para ser guardada na cabeça para a ética da IA. Nós tendemos a jogar uma agência, uma antropomorfização muito forte para o objeto, para a ferramenta, para a IA. Mas a responsabilização, por enquanto, é do ser humano, né? E se houver uma singularidade que emerja, a responsabilização tem a ver com o ser humano que deu lugar para que emerja também essa singularização, né? Bom, aí diversas figuras tem opinado sobre isso, né? Acho que vocês, todo mundo já ouviu falar do Ray Kurzweil, né? Que chegou a dar uma data, né? Talvez a singularidade em 2045, né? E a gente tem ideários aqui, né? Por um lado, talvez, acho que é uma categoria muito ampla, né? Falar aqui de transhumanismo, né? Mas entusiastas de que isso aconteça, que possa ser integrado de algum modo, né? Versus pessoas que vão olhar aí riscos existenciais, globais ou outros potenciais danos à sociedade, né? Isso é só um exemplo de outro trabalho que cita o problema de que talvez só problemas futurísticos na ética da IA nos tire do foco atual, né? E uma frase que eu achei interessante, já vou mostrar de onde eu descobri essa frase, do John McCarthy, né, um dos pais da moderna inteligência artificial, num depoimento falando sobre a criação do termo inteligência artificial, né? E ele diz assim, olha, eu criei o termo inteligência artificial porque a gente tinha que, a gente estava procurando dinheiro, financiamento para um evento, né, em 55, né? Eles fizeram, né, o Dartmouth Seminar, como vocês devem saber, e ele fala que em interação com o Claude Shannon, eles chegaram a dar esse título de Automata Studies, né, estudos sobre autômatos, né? E ele fala, mas aí a gente recebeu um monte de coisa que não tinha nada a ver, tirou o nosso foco, né? Portanto, eu decidi não ir para bandeiras falsas mais, abandonar esses rótulos que não cabiam, né? Trata-se de um estudo do propósito de longo prazo de encontrar inteligência em nível humano,
né? Então é interessante, existem trabalhos, bons trabalhos sobre como o Turing via a questão. Eu esqueci de deixar um slide, mas tem uma boa tese do Bernardo Gonçalves, defendida na USP, sobre a história do pensamento do Turing, né? E aqui a gente vê que o McCarthy denomina a IA pensando a longo prazo, né? O que é sintomático. Eu gostaria de recomendar também, no próximo slide, uma obra escrita por um brasileiro, né, o meu amigo Hugo Neri, está em inglês, publicada na Inglaterra, mas é um livro sobre a percepção de risco da inteligência artificial, né? E o Neri faz, então, um trabalho tentando classificar a percepção de risco por experts ou por pessoas leigas, né? E a gente vê que, às vezes, você tem, claro, posições otimistas, céticas, pessimistas, mas também varia muito o que é sensível a cada grupo, né? Alguém que é um expert vai ter uma percepção de risco muito distinta do que um leigo, né? E eu acho que na hora que a gente fala de regulação, de políticas públicas, é importante ter isso em conta, inclusive para que as partes falem o mesmo vocabulário ou pelo menos se entendam no sentido do que importa. Então é uma obra que eu recomendo para um desenvolvimento da tipologia da percepção de risco, né? Passando, então, para o segundo tópico, propriamente algo mais concreto na ética da IA, o exemplo dos vieses, né? Em inglês, bias, acho que todo mundo já entrou em contato com isso, devido a uma série de casos infortunadamente célebres, né? Talvez um dos mais tristes é aquele no qual o Google Images caracterizou pessoas, rotulou pessoas como negras como gorilas, né? Então, a ideia aqui é que você ensina o algoritmo numa base de imagens e uma base de rótulos correlacionada com eles, você tem o algoritmo e depois você pede que ele faça novas previsões. Então você manda uma imagem, isso é uma imagem do quê? O sistema diz, de um arranha-céu. Outra imagem, isso é de um avião. Em um momento, o Google Images rotulou imagens de pessoas negras como gorilas. Isso já faz alguns anos, talvez 2016, precisaria retomar exatamente quanto foi. E vem, inclusive, de um viés na base de dados, né? O sistema, o algoritmo tinha sido alimentado no seu treinamento com fotos de pessoas brancas, né? Então, acho que é evidentemente um caso que vai ferir a ética de uma democracia liberal, né? Quer dizer, a gente está fazendo uma discriminação injusta, né? E como o Kekelberg menciona, isso pode vir em coisas muito mais sutis, como uma função de autocompletar num buscador, né? Se você associa o nome de alguém a um crime por autocomplete, por exemplo, isso já pode ser terrivelmente discriminatório, né? Então, isso é algo que está presente em várias esferas. Algo que o Kekelberg traz, que eu acho interessante, é que os vieses podem aparecer em diversas camadas da questão. Eles podem vir tanto da base de dados que você usou, quanto do modo de processamento do algoritmo, né? Ou mesmo na sociedade como um todo. Digamos que nem foi que você escolheu uma foto, uma base de dados só com pessoas brancas, por exemplo, nesse caso. Mas talvez a sociedade seja preconceituosa e o viés já vem daí, né? Então, esse viés pode aparecer em diversos níveis e é um tópico que merece atenção e já tem sido muito debatido em ética da IA, os vieses. Não vou me alongar muito nos exemplos para a gente ter tempo para debate, mas o Compass, talvez vocês tenham ouvido falar, né, um exemplo de algoritmo que propunha ou não que um preso fosse colocado em liberdade condicional nos Estados Unidos. Juízes chegaram a utilizá-lo e se percebeu um viés, porque era colocado em... propunha-se que o algoritmo diminuiria a reincidência prisional das pessoas colocadas em liberdade condicional. E a pergunta não era boa, negros eram mais presos do que brancos em liberdade condicional, não porque cometessem mais crimes, mas porque a polícia os vigiava mais. Então a questão deveria ser diminuir reincidência criminal e não diminuir a volta da prisão dos presos, de presos em liberdade condicional, né? Isso aqui lembra até questões de ficção científica, né? A gente chegou a ter esse caso do Predpol, né? De prever... criminalidade, tentar se antecipar isso, lembrando até daquele filme Minority Report, quase num sentido extrapolado, e é claro que aqui a gente pode ter perigos como uma profecia autorrealizatória, né? Você começa a concentrar a polícia num bairro que você considera perigoso de um jeito ostensivo e que pode criar tensões que levam até a existência da criminalidade. Aqui eu acho que é um dos tópicos que relaciona a ética da IA com a ética da tecnologia, de um modo mais geral, que tem a ver com o design dos algoritmos e da interface com o usuário, né? Então, quando a gente coloca algo como opt-in ou opt-out, né? Quando a gente coloca algo como rolamento infinito, quando a gente faz que um segundo palitinho da mensagem apareça e se torne azul, você está modelando, você está tentando influenciar o comportamento do usuário, né? Um vídeo termina, em 10 segundos o próximo vai começar a rodar, né? Então, nisso tudo, a gente vê uma não neutralidade absoluta da ferramenta. Uma das grandes discussões em ética da tecnologia de modo geral é em que medida ferramentas são neutras. E às vezes, o exemplo clássico
é que uma faca pode ser usada para cortar ou para matar alguém, né? E se replica algumas vezes que a faca que se usa idealmente num churrasco ou uma faca de luta não são necessariamente a mesma faca e você pode influenciar comportamento. Isso aparece na ética de tecnologia de um modo geral e, em particular, também na ética da IA. A outra coisa, um termo que às vezes é usado, é o de ossificação, né? Também você vai tendo recomendações que funcionam sempre por maioria e há um perigo de você ir perdendo criatividade, diversidade, né? Se tornou até um termo positivo na moda falar de serendipidade, né? Em relação a algoritmos de recomendação de música ou de filmes, dizendo assim, olha, se a gente ficar olhando, mostrando só o que a maioria aprecia, a gente tem um perigo de deixar de lado qualquer posição minoritária da sociedade. Isso certamente é um risco para uma democracia liberal. Quarto tópico que eu gostaria de levantar é o da própria desigualdade social, pensando aqui em termos socioeconômicos, né? E a IA também tem o potencial para acentuar isso, né? Ninguém está falando que a IA vai criar a desigualdade, mas quando a gente pensa, inclusive, em quem são os grandes atores, né, por trás da IA no mundo hoje, as grandes corporações, a gente pode pensar que a desigualdade, infelizmente, tem muito potencial para ser aumentada com a IA, inclusive entre diferentes países, né? Um tópico que tem sido muito debatido e que aí preocupa muita gente no seu âmbito pessoal é o do futuro do trabalho, né? Então, diversas áreas, né, têm discutido isso com uma relevância, talvez, particular para especialidades, né? Então, se a gente pensa em medicina, a IA começa a ter muita relevância e áreas como a radiologia ou diagnóstico por imagem, de modo mais geral, tem um impacto mais imediato da IA devido ao grande poder de processamento de imagens já existentes, né? É interessante pensar que também não é estritamente correlacionado à renda, né? Às vezes, um trabalho muito básico de alguém que enviava e-mails pode ser facilmente automatizável, um trabalho de secretariado em alguma instância, mas também um trabalho de um médico ou de um advogado, em certa função, talvez possa ser mais automatizado, e talvez ambos de modo mais fácil do que um encanador que vem tentar resolver um problema na sua casa, onde vai envolver bricolagem, um jeitinho e um monte, tantos fatores de incertos que são mais facilmente automatizados. Então é interessante a gente pensar que não são apenas trabalhos menos bem remunerados que vão ser automatizados, né? Há muita polêmica sobre isso, muita, né? Então, assim, desde previsão de que metade dos empregos dos Estados Unidos seriam automatizados, ninguém sabe, essa é a verdade, né? E existe também uma discussão sobre a reinvenção da sociedade, né? O Keynes tem aquele texto, eu poderia ter citado, acho que dos anos 30, né? Que ele fala o futuro econômico dos nossos netos, né? E ele diz, olha, a humanidade vai se resolver, a gente vai ter tempo para lazer, né? A gente vai resolver a nossa subsistência e ter tempo para lazer. Não foi o que se concretizou, né? Por outro lado, isso é um dado que eu trago de um economista português que está em Nova York, daqui a pouco me vem o nome dele, né? Que ele diz, em 1950, metade da população trabalhava na área agrícola, né? E com o êxodo rural do início da segunda metade do século XX, acreditava-se que haveria uma falta massiva de trabalhos e a sociedade se reinventou não só com maior industrialização, mas com setores terciários, né? Então, acho que a utopia aqui é que alguém possa trabalhar com a IA, né? Os otimistas falam de simbiose, centauro. Então, após o Kasparov ter sido vencido pela IBM em 1997. Mais recentemente, o AlphaGo venceu o Lee Sedol, né, campeão sul-coreano do Go. Né? Os otimistas dizem que o melhor jogador de xadrez ou de Go não seria um humano, não seria uma máquina, seriam os dois trabalhando conjuntamente. Né? Então, mesmo se a máquina puder compor músicas, o consultor de IA para a composição de músicas, a gente poderia pensar nessa harmonia humano e IA, numa reinvenção de postos de trabalho, que não é nada óbvio. Né? Os pessimistas vão falar de maior concentração de renda por empresas de IA e de obsolescência e falta de postos de trabalho. Eu não estou colocando uma visão factual por um lado ou por outro, mas certamente é uma área que merece discussão. Né? Eu acho que é um convite também para discutir por que nós trabalhamos. Né? Então, a nossa sociedade tem uma tendência óbvia para associar de modo direto trabalho e remuneração. Né? E quando perspectivas que vão ser denominadas como mais de esquerda ou de direitas falam em renda básica universal, que seria uma das possibilidades face a essa falta de trabalho, a gente começa a tentar buscar qual que é o sentido do trabalho para a nossa sociedade. Né? E aí a gente pensa no mais evidente, né, que às vezes se fala autorrealização, satisfação com o seu trabalho, mas eu acho que a gente pode pensar que
que o trabalho também é ocasião para encontrar equilíbrio psicológico, estar em relação com pessoas, exercitar responsabilidade e outras virtudes que nos fazem melhores enquanto seres humanos. Então, eu acho que a gente tem aí, além da questão macroeconômica, por assim dizer, um convite para pensar no sentido, no valor do trabalho para a nossa sociedade. Uma pauta que, eu confesso, me pareceu menos, talvez, evidente, menos importante, menos óbvia quando a gente fala de ética da IA, o impacto ambiental, né? Como assim? Né? Quer dizer, a gente está falando justamente do que estaria nos emancipando, talvez, em parte da materialidade, né? E desde alguém falar, não vou imprimir isso porque eu vou trabalhar com um documento online, até um processamento, por falar de IA mais propriamente. Mas tudo que paira numa nuvem tem algum lastro, né? A gente sabe que para você resfriar sistemas que guardam dados, gasta-se muita energia e o impacto da IA é enorme, né? E aí a gente sabe que há toda uma lógica, né, de nuvens que a gente usa gratuitamente por empresas que têm um custo, inclusive energético, para gastar esses dados e estão ganhando, seja de modo muito indireto, com direcionamento de propaganda, seja simplesmente por nos ter como usuários e ter os nossos dados. Há toda uma lógica aqui, mas não é custo zero. Eu acho que há um risco do usuário sentir que ele tem uma pecada ecológica leve, quando, na verdade, a IA, cada vez mais, porque esses algoritmos, Large Language Models e assim por diante, precisam de muito treinamento, isso gasta muita energia física, né? Então, acho que é um risco de um viés para nós leigos usuários. Um dos temas que eu acho mais interessante, como próprios da ética da IA em si, é a questão da explicabilidade ou interpretabilidade, né? Então, seria o problema de que certos algoritmos não são transparentes, e a gente vai ter que discutir aqui se a transparência é pedida para o usuário, para o programador, ou para o usuário técnico, como um médico, por exemplo, né? Eu acho que a nossa sociedade já tipificou punições e responsabilizações para diversas áreas, né? Se a gente pensa em um engenheiro, uma ponte cai. Quando eu estava indo de ônibus para a cidade do Ramiro, Porto Alegre, em 2003, no meio do caminho, acho que foi no Paraná, quando uma ponte caiu, né, no meio da rodovia federal, e a gente ficou lá parado com o ônibus 7 horas e tal. Olha a ignorância, não me lembro sobre o número de mortes ou nada assim. Eu lembro de estar no ônibus 7 horas, passar a madrugada parado no ônibus. A gente sabe como julgar um engenheiro, né? Quer dizer, puxa, se foi um evento adverso que nunca tinha existido na meteorologia brasileira, talvez isso dê menos culpa para o engenheiro, enquanto se a proporção de areia usada foi problemática, a gente sabe que esse cara pode ser culpabilizado. Idem para medicina, idem para certas áreas do mercado econômico, né? Então, tem esse exemplo do Knight Capital Group, quando um sistema automático de compra e venda de ações na bolsa girou com problema e gerou 400 milhões de dólares de prejuízo, né? Quem deve ser responsabilizado? Ainda mais quando a gente pensa nos passos de automatização que são tão complexos quanto no campo da IA, né? Uma coisa é o sistema no momento seguinte em que o programador lançou ele. Depois de 2 semanas, se o programa é retroalimentado por outras bases de dados, inclusive de algum modo selecionadas para o usuário, a gente pode pensar em carros autômatos que vão sendo retroalimentados com dados de tráfego, a coisa vai mudar parcialmente. Em que medida o programador original é responsável? Claro, ele deu o padrão para como esse algoritmo vai aprender com novas bases de dados, etc. Mas não é nada óbvio, né? A gente vai tendo aqui algo que complexifica a situação. Além disso, por trás desse problema da explicabilidade, está o famoso tema das caixas pretas, né? O que também é denominado, às vezes, opacidade, né? Às vezes, além das futuros dados que vão sendo incorporados ao algoritmo por aprendizado, ou que pode ser aprendido neles, tem a questão de que o número de camadas, né, de redes neurais, eu não sou programador, né? Quer dizer, quem for da área técnica, é legal se quiser trazer para a nossa discussão, mas disse que a quantidade de camadas numa rede neural profunda pode ser tamanha que nem sempre o próprio programador vai ser capaz de explicar por que aquele algoritmo chegou a uma certa decisão, né? Fala-se, então, em resposta a isso, de interpretabilidade ou explicabilidade, a perspectiva de poder prestar contas de por que o algoritmo tomou ou uma decisão ou recomendou uma determinada decisão. De um ponto de vista um pouquinho mais técnico, fala-se de explicabilidade intrínseca, quando você entende por que de fato o algoritmo realizou aquela decisão, quase como se fosse a razão causal daquilo, ou de explicabilidade post-hoc, no sentido assim, eu posso dar uma versão plausível de por que ele tomou essa decisão. E aí você tem algoritmos que tentam gerar explicações plausíveis de por que outros algoritmos tomaram certas decisões.
é super interessante. Isso pode me ajudar a avançar com o meu algoritmo. Mas do ponto de vista da responsabilização, será que dá conta? Porque, afinal, eu não estou entrando no mérito de como, de fato, ele tomou a decisão, né? Então, talvez isso tenha mais impacto epistêmico até do que ético de responsabilização, né? A gente fez um trabalho um pouco mais técnico sobre ética da IA, porque diversos dos guidelines sobre ética da IA mencionam transparência ou inteligibilidade ou explicabilidade. A gente tem aí uma enxurrada, eu diria quase que demais, de guidelines de ética da IA. A gente estava mencionando sobre esse grupo AIRES da PUC do Rio Grande do Sul. Depois a gente pode disponibilizar o link para uma base de dados muito legal que eles fizeram de 200 declarações de ética da IA. Né, e sistematizaram para empresas, ONGs, órgãos estatais, universidades. E aí existem os termos recorrentes, né? Por exemplo, justiça ou não causar bias, transparência ou explicabilidade e interpretabilidade. E aí tem um trabalho conceitual a ser feito aí. Quer dizer, afinal, quantos princípios existiriam na ética da IA? Né? Houve uma chuva de princípios. Né? O Floride, com um grupo, eu não coloquei aqui o slide, mas o Floride, com um grupo, propôs sintetizar a ética da IA em 5 princípios. Eles falaram, vamos herdar os 4 princípios da bioética médica anglo-saxã, a saber, respeito pela autonomia do paciente ou do sujeito de pesquisa, justiça como não discriminação, beneficência, obrigação de fazer o bem, não maleficência como não fazer o mal, e explicabilidade. Eles falaram, eis o 5º princípio da ética da IA. Né? Com um grupo de colegas, a gente achou que isso era um pouco precipitado, no sentido de que explicabilidade é certamente uma demanda ética no âmbito da IA. Mas a gente acha que explicabilidade entra como um valor instrumental para não causar dano, para não realizar discriminação e assim por diante. Né? Quer dizer, acho que não é tão óbvio que a transparência do algoritmo por si mesma tem um valor ético. Eu acho que ela ajuda para evitar dano, para evitar discriminação. Mas aqui é o ponto mais pessoal da palestra que eu estou fazendo. A gente escreveu um trabalho sobre isso, depois posso divulgar para quem se interessar, mas eu dou também como um exemplo, né, de tipo de trabalho conceitual que está sendo necessário hoje em dia, pelo menos na minha visão, para clarear o campo. Né? A GDPR europeia, né, que precedeu a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, fala de um right to explanation, eu acho que eu não coloquei aqui. Né? E já existem leis em certos contextos que até requerem, por exemplo, que um banco que conceda crédito ou não para um cliente dê as razões para isso. E muitas vezes hoje o gerente vai usar um algoritmo para ajudar essa recomendação. Mais um exemplo só para mostrar o quão urgente pode ser essa questão. Né? Seguindo aqui, isso é só para dar uma citação daquele romance que talvez alguns de vocês conheçam, um best-seller dos anos 70, né, chamado Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, né, que tem uma série de reflexões interessantes de filosofia da ciência, no qual a gente lê, né, o objeto material em questão, seja uma bicicleta, uma motocicleta ou uma churrasqueira, ele mesmo não é certo nem errado. Moléculas são moléculas, não seguem códigos de ética, a não ser os que lhes são dados pelos homens. Né? Então, em princípio, o responsável pelo algoritmo e não o algoritmo em si. Ao mesmo tempo, pensando naquela questão da ficção científica e da utilidade disso e de eventuais riscos futuros, a gente pode discutir o que um algoritmo, um robô ou uma IA deveria ter para ser considerado um agente ético passível de responsabilização ou de respeito ético enquanto objeto. Né? A gente pode falar aqui de agência moral e paciência moral. Né? O imaginário disso é muito difundido, desde Blade Runner, até Ex Machina, Her, etc. Né? A robô Sofia, que ganhou ali uma cidadania reconhecida pela Arábia Saudita em 2017. Mas, assim, do ponto de vista filosófico, o que uma IA deveria ter para poder ser responsabilizada por uma ação ou para que nós devêssemos respeitá-la segundo um paciente moral, um objeto moral. Né? Então, alguns autores têm feito essa discussão, um artigo clássico, que está inclusive traduzido para o português, acho que tem o título Ética da Inteligência Artificial, se eu não me engano, a gente pode deixar o link também disponível pessoal, é o do Nick Bostrom e do Eliezer Yudkowsky, e eles propõem assim, eles falam, olha, uma IA deveria ter estatuto moral reconhecido se ela tiver ciência e se ela tiver sapiência, ou seja, se ela puder sentir dor e tiver percepções, e se ela tivesse um tipo de autoconsciência. Não é nada óbvio, esse é outro tema ao qual eu me interesso em particular, como saber se a máquina está sentindo dor ou se ela tem autoconsciência? Uma coisa é eu dizer se ela me diz que tem dor ou autoconsciência, ou seja, um tipo de teste de Turing de condição moral de agente. Mas não é nada óbvio que se ela me diz que ela tem isso, de fato ela está sentindo. Acho que a ficção científica
nos faz pensar nisso. Então, esses critérios me parecem, assim, uma tentativa, mas ainda totalmente inconclusivos. Mesmo se eu tivesse robôs como os do Westworld, perfeitamente enganando alguém enquanto um ser humano ou não, ou seja, passando num teste de Turing de interação, isso implicaria em quê? Pois, afinal, eu posso dizer que elas agem como se tivessem ciência e autoconsciência. Como que eu avalio se de fato elas têm? Né? Eles também falam de um princípio da não discriminação do substrato, não importa se a gente é de carbono, relação de silício, princípio de não discriminação da ontologia, não posso julgar uma entidade pelo caminho pelo qual ela veio à luz. Né? Tudo bem, mas eu acho que isso não fecha a questão de modo algum. Né? E, além disso, eu acho que a gente tem questões profundas aqui, né? Porque também a coisa vai ser jogada de volta para nós. Né? Se a gente diz a máquina não tem consciência, uma perspectiva, digamos assim, reducionista vai dizer, sim, mas o que é a consciência humana, se não um epifenômeno assim denominado a partir da nossa atividade cerebral que poderia um dia ser mimetizada. Né? Então, eu acho que a gente volta, e aqui seria o nono tópico, para uma antropologia filosófica fundamental. Quem, afinal, é o ser humano? Quando a gente chamou de inteligência artificial, vem a pergunta de volta, o que é inteligência natural? Mesmo para a liberdade, autonomia, consciência e assim por diante. Né? Eu acho interessante um ponto, isso eu não coloquei um slide, que robôs e IAs podem ter mesmo um estatuto derivado ético. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu diga, né, que desligar a Siri contra o que ela está declarando que é a vontade dela não seja necessariamente ruim, eticamente falando, ou bater num robô em Westworld talvez não seja necessariamente ruim do ponto de vista da entidade que ele é, quem eu me torno ao maltratar um robô humanoide? Né? Aqui a gente tem discussões, lembro até quando se fala sobre jogos violentos, realistas, de videogame, assim por diante, né? Mas quem eu me torno a matar alguém que, para mim, aparece tal como se fosse um ser humano? Né? E fora questões de que toda interação com sistemas de algoritmos tipicamente vai retroalimentar eles para o futuro. Se eu xingar o ChatGPT, no dia que o ChatGPT rodar uma nova versão, isso vai retroalimentar o comportamento dele. E a gente já teve, por exemplo, acho que chamava Tay, né, um chatbot da Microsoft que no Twitter foi alimentada e teve atitudes discriminatórias e tal. Então, há um risco. Né? Talvez o problema não seja eu chutar esse computador, mas o que eu faço com ele, o que faz para mim e o que faz para os outros. Né? Então, mesmo que a IA seja aí uma entidade de estatuto intermediário na relação ética. Né? Então, isso já comentei, tem uma ampla discussão em filosofia da mente sobre o que são essas categorias como consciência, intencionalidade, não é o lugar aqui da gente entrar. E de modo geral, né, quer dizer, nessa nova discussão, eu falei de uma antropologia filosófica, eu acho que o próprio lugar do ser humano é questionado. Né? O Kierkegaard retoma isso em 3 oposições. Né? Ele fala, olha, a partir do século XVIII, a gente tem a discussão das luzes do que a razão pode fazer pela emancipação humana e o romantismo respondendo, né, com valores também da esfera sentimental e da natureza. Né? Hoje em dia, o Kierkegaard vê 2 embates fundamentais. Melhorar o ser humano ou não melhorá-lo, esse é o debate entre o transhumanismo e um humanismo que está convidado a existir, e o outro embate entre o humanismo e o pós-humanismo, o questionamento das fronteiras ontológicas, de quem são os seres que merecem direitos. Isso está muito avançado no debate sobre direitos animais, né? Mas há também questões ambientais que remetem a isso, e agora aqui essa questão, quando é que os robôs ou IAs teriam direitos, se for o caso, ou mereceriam consideração ética. Né? Bom, então aí um sobrevoo de alguns dos tópicos que eu considero relevantes, né, para a gente sistematizar essa área que é a ética da IA. Né? Como avançar para isso? Né? Eu acho que pistas para isso estão em não cair, né? O Kierkegaard chega a falar de um novo gnosticismo, que seria desprezar toda a materialidade para acreditar que o mundo é puramente virtual. Não, eu acho que a gente tem que falar de uma ética corporificada. Né? É essencial a gente lembrar o caráter humano corporificado nesse debate. Claro que aí algumas pessoas falam, então, se eu colocar uma IA num robô humanoide, ele vai ser corporificado? A discussão vai, né? Mas, por enquanto, nós somos seres corporificados biológicos, né? E eu acho que a discussão tem que ser sempre situacional e relacional, né? No certo sentido de olhar os seres humanos no seu contexto. E a gente aqui, eu acho que está convidado para uma ética que considere também contextos particulares, mais do que simplesmente dar uma série de máximas deontológicas que generalizariam a questão, acho que não é o suficiente. Né?
E o Kiekelberg retoma também essa questão da vulnerabilidade dos agentes morais, né? Quer dizer, o fato de que todos nós somos vulneráveis, algo que já foi explorado aí por alguns autores da bioética, como algo que poderia enriquecer essa reflexão. Isso já comentei, não apenas uma ética negativa, centrada em recessões, mas uma ética propositiva e que esteja aberta para diálogo, né? Acho que eventos como o de hoje são uma das iniciativas para aprofundar a reflexão e conversar com a sociedade sobre o que nós queremos para o mundo, né? Eu acho que essa reflexão é urgente, vai ser mais urgente em outros tópicos, como, por exemplo, modificação genética por CRISPR, conforme isso se tornar da sociedade, e a IA, evidentemente, vai nos colocar cada vez mais questões, e eu acho que a sociedade tem que debater de modo urgente, devido, inclusive, à velocidade dos avanços da IA, né? E talvez a regulação não dê conta de tudo, nós precisamos também de uma cultura ética, né? Se o programador não tiver uma preocupação ética, eu tenho, pelo menos, a opinião de que nunca a regulação vai dar conta, né? A IA corre rápido demais para que a regulação dê conta, né? Voltando ao tema dos riscos, no que eu espero ser a minha conclusão para a gente passar para o debate, né? Eu achei interessante, eu tenho conversado muito com os biólogos, que no Código de Ética do Biólogo, no Brasil, o artigo 18º diz que o biólogo deve se embasar no princípio da precaução, nos experimentos que envolvam a manipulação com técnicas de DNA recombinante em seres humanos, plantas, animais e micro-organismos ou produtos oriundos desses, né? Evocam um princípio da precaução, né? Que, inclusive, eles mencionam que está no Decreto Legislativo número 1 de 1994, né? Que adaptou, que veio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ocorrida em Nova York em 9 de maio de 1992, né? E esse nosso Decreto Legislativo diz explicitamente que as partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança clima e mitigar seus efeitos negativos, né? Porque acho que a gente tem uma inspiração para, caso a gente identifique riscos graves na IA, né, quer dizer, por que não adotar alguma medida de precaução, né? Até o Suleiman falava disso no começo na entrevista com o Harari. De um ponto de vista mais filosófico, falando não do princípio de precaução estritamente falando, mas do princípio responsabilidade do Hans Jonas, acho que poderia ser evocado aqui, né? Então, um autor que escreveu ali muito na segunda metade do século XX, num contexto de Guerra Fria, a ameaça de destruição mútua assegurada por energia nuclear, o Jonas propôs esse princípio que pode ser enunciado da seguinte maneira, né? Age de tal modo que os efeitos das tuas ações sejam compatíveis com a permanência genuína da vida humana, né? Então, acho que a gente pode classificar como um risco grave algo que ameace a vida humana no planeta, certamente, né? Mas eu acho que também a profundidade do Jonas está nesse termo genuíno, né? Quer dizer, nós não queremos a continuação da vida humana no planeta de qualquer modo, mas sim eticamente. E a gente vai poder tentar nomear isso com dignidade ou com direitos humanos respeitados e assim por diante, né? Então, assim, não se trata só de sobrevivermos à IA, mas de vivermos bem com a IA, né? Para concluir, eu queria agradecer ao Gabriel Fraceto, né, que é mestrando no Departamento de Genética do Instituto de Biociências da USP, que me apresentou essas citações do Jonas, que eu queria ler para a gente fechar aqui, né? O Jonas escreve assim, quando ele foi classificado como pessimista ao falar do princípio de responsabilidade, algumas pessoas falaram, puxa, mas e aí? Quer dizer, será que então a sociedade está indo por um mau caminho com a tecnologia, com o avanço da ciência, né? O Jonas respondeu, né? Maior é o pessimismo daqueles que julgam o existente tão ruim ou sem valor a ponto de assumir todo o risco possível, né? Para tentar obter qualquer melhora potencial, né? Então o Jonas fala, tudo bem, mas o outro problema é um otimismo naivo, ingênuo, né? Que diz que está tudo bem, né? Quer dizer, um pessimismo realista significa um cuidado para com as formas de vida existentes e a dignidade delas. Em assuntos de certa magnitude, escreve Jonas, ou seja, aqueles assuntos com potencial apocalíptico, deve-se dar mais peso ao prognóstico do desastre do que ao prognóstico da felicidade. A ciência moderna, por definição, é incerta, né? Isso, às vezes, é até instrumentalizado pela postura que a gente vai apelidar negacionista e assim por diante. Nós temos incerteza, né? Então, isso é problematizado, né? O que é o p-valor de 5% e não 4% ou 6%? Nós temos decisões morais na hora de formular políticas públicas numa objetividade que não é binária, né? E sim gradual. Como lidar com a incerteza da ciência, né? O Jonas evoca um princípio de responsabilidade que, em situações com potencial apocalíptico, deve assegurar mais atenção ao prognóstico do desastre do que ao prognóstico de felicidade. Por quê? Simplesmente pela própria noção de risco, né? O potencial catastrófico apocalíptico.
O pressuposto, escreve ainda o Jonas, de toda a ponderação foi o de que nós hoje, e daqui em diante, teremos de adotar com ações dessa ordem de magnitude, o que é um novum nos assuntos humanos. Esse fato novo torna obsoleto o ponto de vista tácito de toda a época anterior, que, por causa da impossibilidade do cálculo a longo prazo, considerava apenas aquilo que nos é próximo, deixando que o futuro cuidasse de si mesmo. O próprio John Stuart Mill, né, no século XIX, ao criticar a versão de utilitarismo do Bentham, diz: eu não posso maximizar apenas o instante n+1, sobre o risco, né, de ser um porco satisfeito ao invés de Sócrates insatisfeito. Né? O ser humano tem valores mais elevados que podem só, mesmo no vocabulário de maximização, ser atingidos a maior prazo. E o Jonas está falando, essa nova ética tecnológica e científica tem que trazer como um dos seus elementos o tempo como um fator crucial. E nesse sentido, o risco, propõe o Jonas, sempre tem que ser tomado em consideração quando um desastre apocalíptico está em jogo. Né? E aí entraria o princípio responsabilidade dele. Esse é o livro no qual eu baseei com modificações, né, a sistematização da ética da IA. É um livro do Kekelberg 2020, se eu não me engano, né, publicado pela editora do MIT, que eu acho que é uma boa introdução, né, quer dizer, uma boa sistematização da área. Eu não segui ele estritamente, mas eu acho que é um volume interessante. Não é um livro longo, para quem se interessar em aprofundar na área, eu recomendaria. Fica o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, e eu espero que a gente tenha uns minutos agora para debate, conversar sobre esses temas. Mais uma vez, obrigado à organização do evento. Muito obrigado, professor João. Nós agora vamos passar a palavra para a plateia e também para o pessoal. Opa, Hélio já trouxe uma pergunta aqui no YouTube, mas eu costumo privilegiar os presentes, não é no substrato presente dentro do auditório da Unifesp. Então, se alguém tiver alguma... Obviamente, o professor Nakai vai ter uma pergunta. Alguém mais teria alguma pergunta? O Ivan, talvez? Não? Ok. Então, professor Helder. Obrigado. João, muito, muito legal a palestra. E eu fico pensando na discussão da ética que já dura milênios, né, cara? E o bonde está chegando, aquele dilema do bonde. Então, ou seja, a gente vai ter que tomar uma decisão rápida, não dá mais para ficar discutindo, né? E aí eu queria realmente saber, porque as coisas vão acontecer, quer a gente esteja preparado ou não, né? Então, todos esses caminhos que você colocou aí, o que você acha que é o mais viável? Eu acho que seria a responsabilização, assim, tipo, quando doer no bolso ou a pessoa ser presa por mau uso do negócio, e não a IA em si, né? Uhum. Mas não sei o que você acha. Obrigado, Helder. Não, eu concordo totalmente que a gente tem que responsabilizar pessoas e instituições no desenvolvimento da ética da IA, mas eu acho que, assim, tem questões, às vezes, de má fé e questões de ignorância de todo mundo sobre como lidar com isso, né? Você vai poder nos contar melhor sobre isso, né, Helder? Mas qual é o grau de opacidade absoluta que um algoritmo pode ter? Que ninguém saiba prestar contas em plenos termos sobre como foi feita a decisão, né? Então, isso eu acho que é um desafio, né? Mas eu acho que tem certas bandeiras. Outro dia eu falava desse tema com alguém, a pessoa falou, puxa, mas eu estou saindo muito pior, né? Quer dizer, nossa, que vertigem, né? E aí não dá para fazer nada. Eu vejo elementos aqui fundamentais, né? Quer dizer, fazer todo o possível para não menosprezar a dignidade humana e direitos fundamentais, né, das democracias liberais, tais como liberdade ou igualdade de dignidade, né? Então, acho que hoje, isso acho que começa a ter uma consciência para os desenvolvedores de que bias é um risco efetivo, né? E você tem que tentar prestar atenção e evitar que o seu algoritmo seja discriminatório, né? Me parece que um caso como o Google Images, se acontecesse hoje, 2023, seria muito menos tolerado do que na época aconteceu. Na época, acho que você pode pedir desculpas, né? Não estou dizendo que cada erro vai ter que ser feito a primeira vez para alguém sofrer, para depois a gente aprender. Não. Mas, pelo menos um que a gente aprendeu, né? Vamos lá. Então, eu pensaria... Bom, tem muita gente olhando para a regulação, né? Eu não estou inteirado do PL, não sei se o Gustavo chegou a falar algo hoje pela manhã, né? Mas tentativas de regulação. Mas eu acho que uma primeira coisa que a gente pode fazer hoje é começar a trabalhar uma cultura ética entre desenvolvedores, né, e entre pessoas interessadas no debate da IA, promovendo, né, quer dizer, olha, um respeito pela dignidade humana e, inclusive, nesse sentido, né, evitando discriminação, buscando explicação quando isso for relevante para a responsabilização, né, levando em conta o impacto ambiental de um certo algoritmo, né, pensando no que nós vamos querer fazer com os trabalhos daqui por diante. Então, eu acho que o primeiro bastião, claro que é pouco, né, seria, vamos falar sobre isso, né, vamos pensar sobre isso enquanto sociedade. E eu tenho, talvez, o otimismo
não sei se ingênuo, de que a consciência do problema já é o primeiro passo, né? E que o programador que pense sobre isso, talvez até tente desenvolver alternativas técnicas, né? Claro que eu acho, como a gente chegou em fronteiras assim com a energia nuclear, que talvez um certo tipo de algoritmo a gente fala, isso aqui a gente não quer desenvolver desse modo, né? E talvez a gente coloque um não aí. Mas tem a questão da carta da moratória, que eu trouxe aqui no comecinho de março, né? E aí eu paro o desenvolvimento da IA, dá para parar, como fazer, né? Quer dizer, tem gente que fala de caixa de Pandora e tal, como fazer, né? Mas mesmo sem falar desses casos que talvez a gente não queira ir aí, a gente pode falar de como adequá-la a uma dignidade humana. E talvez a gente possa não colocá-la aí em aplicação. Por exemplo, será que a gente quer IA na justiça, por exemplo, para discutir quem vai em liberdade condicional? Isso é uma decisão da justiça. O desenvolvedor pode fazer o melhor sistema que ele quiser, depois a sociedade, por meio de seus representantes, que vai decidir se cabe à justiça usar ou não, né? Então, não é uma resposta, né, Alder, mas é uma continuação aí. Tem uma pergunta do Hélio online, deixa eu ler aqui direito. É sobre a relação entre o princípio da precaução e o princípio da responsabilidade. Não é? Ele pergunta sobre a relação histórica ainda. Confesso que é histórica, eu não sei, mas parece haver uma relação entre o princípio da precaução e o princípio da responsabilidade. Se quiser responder. Alô? Obrigado, Hélio. A pergunta está na mosca, né? Era uma das próximas coisas que eu gostaria de ter trabalhado, né, para essa palestra, e não muito, né? Existe, né? O Jonas está trabalhando década de 70, Estados Unidos, né? O Jonas saiu devido ao nazismo da Europa, passou pelo Canadá, está nos Estados Unidos. Esse é o contexto dessa formulação. O princípio da precaução ganhou, e o da responsabilidade foi entendido como importante na bioética, e uma bioética, digamos, mais holista, mais global, do que aquela bioética principialista da bioética médica. O princípio de precaução, do que eu sei, né, Hélio, é muito evocado nas discussões climáticas, não é à toa que está ali, né, naquele documento da Conferência da ONU de 92, né, e eu sei que tem pessoas que olham para a relação histórica, mas infelizmente não posso aprofundar. Mas obrigado, Hélio, é algo que eu gostaria também de aprofundar. Eu teria uma pergunta minha ainda, que eu vou colocar, na verdade, sobre aquele seu paper, sobre explicabilidade. Eu não lembro se isso está colocado ali, né? Eu tendo a concordar que, para nós, seres humanos, explicabilidade tem um valor instrumental, tá? Eu gosto de saber como funciona, mais ou menos, alguma ferramenta que eu uso para que ela não exploda no meu rosto, e mesmo que essa ferramenta seja uma instituição, por exemplo. Por outro lado, talvez de um ponto de vista interno, instituições, quando a gente pensa, por exemplo, em filosofia política, aí parece que o valor não é mais instrumental, mas talvez seja intrínseco quando a gente pensa dentro de instituições democráticas, republicanas, dentro do liberalismo político. Então existe um valor intrínseco da accountability, não é? A gente quer que governos e instituições que decidem coisas por nós, que decidem pelos nossos interesses, sejam accountable, que eles possam nos explicar de que forma, que eles possam justificar na justiça, por exemplo, a justificação, né, a capacidade dos juízes explicarem e justificarem suas decisões é visto como um valor intrínseco. Talvez a gente possa, em última análise, um utilitarista justificaria isso como sim, mas na realidade isso é só porque a gente cria essas instituições para terem um valor instrumental, que é maximizar o welfare, alguma coisa assim. Mas parece que dentro dessas instituições esse valor é intrínseco. Eu fico pensando se a explicabilidade não seria aqui, porque para mim parece bem análogo à ideia da accountability das nossas instituições. Obrigado, Ramiro. Não, acho que tem tudo a ver, acho que a ideia de transparência faria uma ligação, ainda que não tenha a explicabilidade técnica, né? Teve um artigo que a gente citou nesse nosso trabalho, de um autor, eu não sei pronunciar o nome dele, eu diria Nguyen, escreve N-G-U-Y-E-N, né, que ele fala da transparência como um valor não absoluto, né, e aí a gente pode pensar em situações, por exemplo, que um sujeito de pesquisa quer que haja uma confidencialidade, né, quer dizer, um leitor daquele trabalho poderia gostar de saber todos os detalhes do sujeito de pesquisa, mas talvez seja interessante ser preservado em certos aspectos, né. A gente poderia pensar se existe uma diplomacia ou mesmo uma inteligência governamental, que talvez uma transparência absoluta do governo não seja... claro, a gente está buscando casos de exceção, né? Mas que talvez transparência seja algo que, em princípio, é um norte, né? A gente tendeu a ver na IA explicabilidade não como um princípio, não só pela instrumentalidade, mas mesmo que ela fosse... Eu acho que ela não é sempre desejada, né? Eu acho que tem casos, por exemplo,
um algoritmo que joga xadrez. Acho que não tem uma relevância ética da explicabilidade desse algoritmo, né? Se pensarem em alguma, vocês me dizem, mas não me parece ter uma tão forte, né? Mas digamos que muitas vezes você, puxa, na prática eu preciso de explicabilidade para saber que eu não vou cometer injustiça ou causar dano. Mesmo assim, pode ser visto como uma demanda ética normativa derivada, né? Então a gente problematizou esse estatuto de princípio, né? Então um princípio é algo que deve existir por si só, né? Se a explicabilidade pode ser derivada de outros princípios, até por uma questão de economia conceitual, ela deve estar lá, né? Porque é isso que o Floridi e os colegas estavam tentando fazer. Eles olharam lá 76 princípios que apareciam em um monte de, não sei se era 76 ou algo da ordem, em um monte de declarações e tentaram sintetizar em 5. A gente falou, será que não é redundante? Será que eu não consigo tirar a explicabilidade dos outros? Né? Claro que é sedutor, eles tentaram propor algo que seria novo para IA, né? Mas a gente não tem tanta certeza. E cabe dizer, a gente não está argumentando, portanto, contra a explicabilidade como um fator eticamente relevante em IA, mas a gente só acha que, do ponto de vista de uma economia conceitual, ele pode ser derivado de outros princípios. A gente tem... O Léo tem uma pergunta. O pior é que a gente tem agora 2 perguntas ainda no YouTube. Ok. A gente tem aqui 2 perguntas interessantes, colocações interessantes. Uma, inclusive, é do professor Olavo Amaral, da UFRJ. Não é que, inclusive, é uma pena que ele não pôde vir, em parte por erro meu. Que, inclusive, escreveu um artigo fenomenal na Piauí, recentemente, sobre o GPT-4. Ele diz que ele tem dificuldade de entender o argumento, não é? Por exemplo, se preocupar com o efeito de carros no aquecimento global não faz com que a gente deixe de se preocupar com a segurança do trânsito. Acho que o ponto dele aqui é talvez o argumento, talvez sobre o conflito. Talvez agora eu não entendi se é sobre essa nossa discussão de qual que é o status ético, metaético do princípio de explicabilidade, mas eu também lembro que ele tocou nesse assunto ao tratar dessas diferentes posições em ética e inteligência artificial entre os AI doomers, não é, e as pessoas que têm aqui, ó. Ele colocou aqui. Ele me parece só uma desculpa para a galera do AI Ethics seguir brigando com a galera do AI Safety, que tem um background político bem diferente, ainda que tem uma causa em comum. E, de fato, e era uma pergunta que tá na minha cabeça já desde a apresentação do Léo hoje, não é a gente vê as pessoas ligadas a AI Ethics que falam, que enfatizam, por exemplo, o problema dos vieses, tá? E como a AI pode gerar mais desigualdades, e do outro lado, a AI Safety, e nós vemos denúncias e brigas sobre isso. E, no entanto, parece que existe uma convergência muito grande aqui, que frequentemente não é reconhecida, que é os dois têm interesse numa maior regulação da inteligência artificial, e que, na realidade, se a gente adotar... Isso daí eu ligo com a pergunta do Gabriel Fraceto, né? Como você enxerga as possibilidades de transpor desafios para que se possa alcançar essa cultura ética? Me parece que qualquer regulação hoje e qualquer código de ética para a inteligência artificial, ela vai, em boa parte, satisfazer tanto as demandas do pessoal do AI Safety, preocupado com o fim da espécie humana, quanto da AI Ethics. Se puder, então, responder ao mesmo tempo o Olavo Amaral e o Gabriel Fraceto. Obrigado. Bom, queria agradecer ao Olavo e ao Gabriel pela participação. Bom, quanto ao Olavo, acho que você já disse o que eu poderia dizer, né? Não sei, é aflitivo eles estarem pelo chat, né? Depois, Olavo, eu queria entender melhor, mas eu tentaria ir numa linha do Ramiro. Por que não tentar abarcar ambos os problemas, né? Acho que ambos são urgentes, ao invés de cair para um lado ou para o outro. Talvez do delay, não sei se ele escreveu isso na hora que eu falei para algo que estava puxando muito para um lado, enfim, mas eu teria uma tendência a dizer que ambas as dimensões são relevantes, né? Quando eu falo de uma cultura ética, acho que eu estou querendo dizer que, assim, além de regulação, seja do Estado, além de uma regra inteira universitária, né, vai começar a ter comitês de ética de IA e regulação de como fazer, cultura, eu penso como a gente tem uma cultura de laboratório. Se alguém percebe que todo mundo no laboratório frauda algo, talvez comece a fraudar também, né? Então, penso nesse sentido, assim, uma cultura de programadores que possa ser promovida por debates, educação, relato de caso, bons exemplos e maus exemplos, né? Tal como a FAPESP tem um código de boas práticas científicas, né? Acho que a gente pode avançar nesse sentido também para a IA, me parece, né? Mesmo além do aspecto regulatório, também somando, né? Então, numa cultura eu penso algo que possa ser promovido além do aspecto regulatório. Então, muito obrigado, professor João.